Bom dia a todos, agradecer pela presença de vocês, certo? E nós vamos aqui então passar rapidamente aí todas as alterações da regra para 2011. Tem muita coisa, muitos detalhezinhos que é bom que o pessoal fique ligado. Então a gente fez um trabalho procurando colocar aqui para que fique bem esclarecido e ninguém saia daqui com dúvidas. Como o Pomeroy falou, no final, então, quem tiver alguma pergunta, pode fazer, deixando para o final, porque senão a gente não consegue vencer o que precisa fazer. A responsabilidade cresceu muito mais depois da gente ter assistido aqui dois palestrantes que têm uma bagagem muito grande aí na arbitragem. Então, trabalharam por muitos anos e fizeram um excelente trabalho, e hoje, por causa da idade, eles estão fora dos quadros. Eu também, talvez um dia, quando tiver a sua idade, então também eu vou ter que me aposentar. E assim é a sequência da nossa vida aí. Mas eu gostaria de então passar para vocês, dizer que a gente teve então conforme o presidente e o Pomeroy falaram, tivemos na Jordânia fazendo um curso de instrutor de futsal da FIFA, que eles nos ofereceram. Então nós fomos para lá, foram 32 pessoas lá ligadas realmente ao futsal, para fazer esse curso, e lá eles passaram todas então as informações sobre a nova regra, como que a gente deve proceder, e a gente tirou todas as dúvidas que realmente poderíamos ter. E depois deles apresentarem, cada um foi sorteado lá para falar, dar uma instrução sobre algum tema. Então, para mim, caiu tiro de meta, e para o Pomeroy, faltas, tiros indiretos dentro da área. Então, a gente fez uma explanação, e graças a Deus foi tudo tranquilo. Bom, então, dito isso, então vamos iniciar realmente o nosso trabalho, a nossa apresentação aí. Então, começamos aqui pela nossa quadra de jogo. Eles solicitaram, inclusive colocaram no livro da FIFA, para retirar todas as marcações que não sejam realmente do livro da FIFA. Nós só tínhamos aqui aquela marcação dentro da área de meta, onde o goleiro poderia ficar ali no tiro dos 10 metros. Então, na realidade, hoje ela ficou dessa forma. Se nós retiramos de dentro das áreas, vamos retirar aquela marcação dos 5 metros ali onde o goleiro poderia ficar. Certo? Além disso, foi criado pela FIFA uma área técnica, que ela vai ficar a 70 centímetros fora da linha lateral. Certo? Então, com todas as dimensões aí colocadas, temos, eu acho que um desenho aqui que ilustra melhor. Então ela vai ficar, considerando este lado aqui, onde se encontra a mesa de anotações, ela inicia nos 5 metros, a distância aqui da linha lateral 75 centímetros, e lá o banco de reservas, colocado a 1 metro aqui de distância, e ela poderá ultrapassar aqui até 1 metro a mais lá do banco de reserva. Então essa marcação é nova e vai ser feita. O que é, para que isso aqui? É onde o treinador vai ficar, vai permanecer, poderá ficar em pé, para evitar dele atrapalhar tanto o árbitro como os jogadores. Então isso também vai ser feito em todas as quadras, vai ser solicitado, e já está saindo no novo livro de regras também. Na realidade aqui, nós vemos a quadra completa, com todas as marcações também, e essa, então, área técnica, colocada aqui nesse local aqui, junto ao banco a zona de substituição, com uma distância ali maior, então, para a linha de fundo. Sobre a bola, então nós sabemos que conforme a categoria, ela tem um tamanho de bola.
Nas categorias da confederação, que é até sub-15, trabalhamos então com o mesmo tamanho de bola. Tá? Todas elas com o mesmo tamanho, dos adultos, sub-20, sub-17, sub-15, tanto masculino como feminino. Então esse quadrinho também vai fazer parte para esse ano agora, já do livro de regras. Aí nós temos o sub-13, uma bola um pouco menor, sub-11 e sub-9, essa de 300 a 330 gramas, e inferior ao sub-9, né, 250 a 280 gramas, certo? Isso aí, às vezes, em algumas federações, coloca-se no regulamento da competição, no regulamento específico, mudando esse tamanho, esse peso de bola. Aí cada federação poderá fazer essas alterações. Número de jogadores. Nós tivemos aí uma alteração feita pela FIFA, que para que se possa iniciar um jogo, tem que ter no mínimo 3 jogadores em cada equipe, e não mais 5. Então, se tiver uma equipe com 3 jogadores, poderá se dar início ao jogo. Ok? E essas equipes, né, poderão jogar até que tiverem no mínimo, né, esse é o mínimo de 3 jogadores. Quando tiver menos de 3, encerrou o jogo, ou uma ou nas 2 equipes. Tá? Colocamos aqui também que não podem ser realizadas substituições durante o período pedido de tempo técnico. Colocamos até porque a gente observou nessas filmagens que foram feitas aí no Grand Prix, é uma quantidade muito grande de substituições durante o pedido técnico, o tempo técnico, e a arbitragem não percebe. Então a gente, filmando de trás, pega vários lances de substituições que estão sendo feitos. Então nós temos que ter uma atenção maior no momento da solicitação do tempo técnico pelas equipes. Não permitir que sejam feitas substituições, tentando ludibriar a arbitragem, né, e a equipe adversária. Então são aquelas substituições que o cara às vezes fica sentado no banco, né, e demonstrando que não vai entrar, e de repente, quando vê, menos espera, ele entra na quadra. Então toda vez que for feito isso, vocês constatarem esse tipo de jogada, né, se paralisa o jogo, se penaliza o atleta com um cartão amarelo. Então, uma observação que tem que ser feita sempre durante o jogo. O jogador que for expulso, né, antes do início da partida, ele poderá ser substituído por um jogador que se encontrava no banco de reserva, certo? Então, a equipe, digamos, tenha um jogador expulso, depois de relacionado, ele vai ficar com 11 jogadores, né? E se o jogador expulso for um jogador do banco de reserva, já então a equipe, esse vai embora, né? E a equipe também vai permanecer com 11 jogadores. Jogador de uma equipe que for expulso, e antes que essa equipe sofra um gol, ou que tenha transcorrido os 2 minutos da expulsão, um jogador da equipe adversária for expulso, ambas as equipes não poderão incluir outros jogadores antes de transcorridos os 2 minutos. Então, mais uma vez, eu estou colocando isso aqui, que tem dado muita confusão nessa parte aí. O pessoal não está sabendo o que fazer na hora. Tá? Então, colocamos um modelinho aqui, como se tivesse acontecido. A equipe A teve um jogador expulso aos 13 minutos. Né? A equipe B teve um jogador expulso aos 12 minutos. Então, o primeiro lá da A só pode voltar quando tiver 11 minutos. Certo? Tempo regressivo, certo? Na equipe B, teve um expulso aos 12. Ainda não tinha voltado o primeiro jogador expulso. Então, a partir daí, nenhuma das equipes vai poder completar jogador. As 2 equipes, cada uma vai ter que cumprir os 2 minutos. Aquela lá volta nos 11 e essa aqui volta nos 10 minutos, certo? Se acontecer de uma das equipes, a equipe A teve mais um jogador expulso aos 11h30, né? Então essa equipe está com uma defasagem de um jogador, ela tem 3 jogadores em quadra e a outra tem 4. Então, no caso dessa equipe sofrer um gol, né, agora sim a equipe sofreu um gol aos 11h20 minutos. Então, essa equipe A, ela poderá repor um jogador
certo? Poderá repor o jogador para ficar novamente equilibrado 4-4. E o que é importante para nós? Nós temos sempre que repor esse jogador, né, referente àquele tempo lá, e não a essa segunda expulsão. Então, na realidade, agora, esta equipe aqui, equipe B, o jogador volta aos 10, e esta equipe aqui vai voltar aos 9h30. Tá? Então, é dessa forma que tem que ser feito. E isso está muito confuso, o pessoal está se confundindo muito. Em cada equipe será designado um capitão, certo? Que vai, né, perante a arbitragem, ser o responsável pela equipe dele, né, pela parte disciplinar, certo? E esse capitão da equipe não tem nenhum privilégio, né, perante a regra com a arbitragem. Então ele tem que cumprir as mesmas coisas, né, mesma regra para o capitão da equipe é para os demais jogadores. E o que a gente observa às vezes é que muitas vezes o capitão da equipe vem dar peitada no árbitro, empurra, grita e tal, e o árbitro não faz nada. Não existe uma regra diferente para o capitão e para qualquer outro jogador. Se vier outro jogador qualquer, falou um pouquinho mais alto, cartão. Por que não é dado para o capitão? Tá? Então a gente está usando, né, dois pesos, né, diferentes para a punição dos jogadores. Então não pode acontecer isso. É a mesma regra tanto para um como para o outro. E nós temos que sempre, né, o nosso trabalho aqui é sempre de procurar padronizar o trabalho da arbitragem. Então nós temos que ter um padrão, temos que ter critério no trabalho da arbitragem da maneira que nós fizemos, né, como já foi muito bem dito aí pelo nosso amigo Ideraldo. Somente o técnico, o treinador, pode dar instruções ao seu jogador. Muitas vezes a gente vê preparador físico, principalmente preparador físico, né, quase que ele sendo mais útil até para a equipe do que o próprio treinador. Então não pode, só quem pode estar em pé é o treinador. Só quem pode dar instrução é o treinador. Os demais sentados lá no banco. Na FIFA, né, ela tem uma pequena diferençazinha que tem o treinador e o auxiliar técnico. Então sempre, né, não pode estar os dois em pé. Ou está um em pé ou está outro. Certo? Então os dois podem dar instrução durante o jogo, porém somente um pode estar em pé, né, a cada momento. O goleiro, né, quando for atendido dentro da quadra, não necessita ser substituído. Porém, todos os demais jogadores que forem atendidos dentro da quadra, obrigatoriamente têm que ser substituídos. Zona de substituição. Nós temos aí a zona de substituição dos jogadores, podem entrar e sair da quadra. Então, por esses lugares, né, por essa zona aqui, é que eles podem entrar e sair da quadra. Quando não acontecer isso, tem que ser obrigatoriamente penalizado com cartão amarelo. Tá? Então, a situação ali, digamos, do jogador número 5 vai sair e entrou o número 7. Substituição correta. Primeiro saiu o 5, né, depois entrou o número 7. Caso, né, o número 5 tivesse saído lá, teria que ser feito o quê? Primeira coisa, para o jogo, desfaz a substituição e aí nós vamos punir. Então, esse número 5, né, vai voltar para dentro, primeiro vai sair o número 7 e o número 5 vai voltar para dentro da quadra para ser penalizado dentro da quadra. Por que isso? Se for o segundo cartão amarelo, ele vai embora e a equipe vai ficar com 4 jogadores. Se eu punir ele lá fora, né, depois fica complicado para tirar o jogador número 7 da quadra, né, porque ele já foi expulso lá no banco de reserva. Então, primeiro de tudo, parou o jogo, desfaz a substituição. Diz a regra que a substituição só se completa, só se concretiza quando o substituído sai da quadra de jogo pela zona de substituição e
o substituto entra na quadra de jogo pela zona de substituição. Quando isso não foi realizado, a substituição não é válida. Então se desfaz primeiro para depois penalizar. E tem acontecido muita confusão. O pessoal tira, às vezes, o jogador número 7 da quadra, chama o outro, manda entrar, manda sair, é uma confusão. Tem gente aí fazendo de todo tipo aí, no fim não adianta nada. Então a primeira coisa, desfaz, depois pune e vê o que vai acontecer, ok? Quando os jogadores entrarem na quadra de jogo, quando vai ser iniciado o jogo, eles têm que colocar sempre a camisa por dentro do calção. Posteriormente, durante o jogo, isso não é mais exigido. Então não tem problema, eu acho um problema menos que a gente tem com os jogadores de estar sempre mandando o cara colocar a camisa por dentro do calção. A partir desse ano, ataduras e tornozeleiras somente por dentro dos meiões. Então não pode mais, mesmo sendo da cor. Esparadrapo, fita adesiva por fora, para segurar a caneleira, somente se for da mesma cor dos meiões. E incolor, que estão usando, muitas vezes estão usando, incolor não é cor. É incolor, já está dizendo que não tem cor. Então se o cara quiser colocar, não pode. Está com a meia branca, colocou incolor, não pode. Está com a meia preta, colocou incolor, não pode. Tá? Reinício do jogo, a gente tem visto muito aí, pessoal mandando paralisar a espera, para o cara arrumar o cordão do tênis. Então somente nas categorias de base, lá pequenos, que a gente vai deixar. Se eu deixar isso aqui, o que vai acontecer? O cara vai esfriar o jogo, ele puxa, quero arrumar, e aí para e fica esperando lá. Daqui a pouquinho vai outro, e assim vai. Então vai esfriar o jogo. Então não vamos permitir isso aí. E a gente tem visto muito isso aí acontecer. Uns deixam, outros não deixam, e nós temos que usar uma padronização e usar critério. Tá? Não deixar para ninguém, então. Não será permitido o uso de qualquer objeto ou joia perigoso a si ou ao adversário. Inclusive a FIFA está mandando, e já era, nós aqui não tirávamos aqui, tirar a aliança do jogador. Certo? Então é a mesma coisa que o brinco, o piercing, seja lá o que for. Ok? Então já vai sair no novo livro de regras. Membros da comissão técnica só poderão usar bermudas que tenham identificação do clube. Tenha nome do clube ou escudo do clube. Então aí será permitido. Os árbitros também não será permitido o uso de relógios e nem aliança. Acho que quebrou o galho de muita gente aí. Quebrou o galho de muitas anotadoras, muitas árbitras, Então resolveu o problema aí. O porquê que a FIFA está pedindo até para não usar o relógio? Porque muitas vezes vai sinalizar, quantas vezes já aconteceu com a gente, e a gente acaba batendo no atleta. Leva o braço, está com o relógio, então pode machucar, pode ferir o atleta. Então a FIFA não permite que o árbitro use. Outra coisa, tem aquele cara que fica sempre preocupado com o relógio. Então deixa o jogo correr normalmente, sem problema nenhum. Sinalização, então sinalizar as faltas, cartões, gols, usando sempre as sinalizações previstas no livro de regras e orientações que são dadas. E conferir também se todas, tudo que aconteceu durante o jogo, principalmente no intervalo, se foi realmente anotado em súmula, se foi anotado corretamente. Então, a gente vê muita sinalização errada, que às vezes os caras inventam, cada um inventa, cada estado inventa uma sinalização diferente. Quando vai trabalhar, o pessoal acaba se atrapalhando. E isso vai dar problema num cartão, numa falta, Então tem que procurar fazer a sinalização correta, tem no livrinho lá todas as sinalizações
procurar sempre fazer corretamente. Nós vamos, no decorrer da palestra, ver algumas situações aí. Devem considerar algumas circunstâncias para decidirem se devem aplicar a lei da vantagem ou interromper o jogo, dependendo da falta, do local onde ocorreu, da oportunidade clara de gol ou falta após a quinta falta. Então são coisas que a gente sempre deve considerar no momento de dar uma lei de vantagem. Sinalização da lei da vantagem, né? No tiro livre direto, né? O árbitro que aplicou deve levantar os dois braços em um ângulo de 45 graus. Então, seria isso aqui. Tá? Então, mais ou menos um ângulo de 45 graus. E após a primeira interrupção, então, ir até a frente da mesa, nós vamos ver também, e indicar, né, aquela equipe que cometeu a falta acumulada. Quando os árbitros perceberem que, por questões táticas, tá, o jogador atrasa o início do jogo, deve iniciar a contagem dos 4 segundos, mesmo o jogador não estando de posse na bola. Então é aquele lance característico que às vezes a bola sai para a linha de fundo e o goleiro fica discutindo ali, né? Como se estivesse discutindo, reclamando da defesa. Certo? Está querendo matar o tempo, fazer tempo, esfriar o jogo. Então, imediatamente ele não foi procurar a bola, não foi atrás da bola, o árbitro abre a contagem. Deu os 4 segundos, é só apitar e abrir a contagem. Deu os 4 segundos, tiro indireto, lá no risco da área, contra a equipe. A contagem dos 4 segundos deve ser pública. E nos tiros livres direto não deve ser contado, né, levantando o braço. Então conta mentalmente, porque vai confundir com um tiro indireto a contagem. Então, ele